boa noite. Eu sei que vocês todos estão excitados aí, ansiosos para domingo agora, né? Mas é isso aí. Essa excitação ela é boa porque ela deixa os nossos nervos apostos, né? A gente fica apostos. Bem, mas acredito que vai ser a coroação de toda uma trajetória bem-sucedida que vocês têm desenvolvido no sentido de estudos para se preparar para essa prova. Hoje aqui vai ser uma coisa relax, sabe? Uma coisa tranquila mesmo. A gente apenas vai ver um pouco como provavelmente deve ser a prova de inglês que vocês devem fazer. Eu acredito que ela deva ter essa estrutura que eu apresentei para vocês nesse trabalho. E a gente vai lembrar algumas dicas de como a gente tem que fazer a prova de inglês. Ou seja, a gente não vai perder tempo com o inglês. Vocês têm que perder tempo com outras coisas. Com o inglês, não. Né? Então, gente, é isso aí. Meu nome, para quem não me conhece, é Alexandre. E se por acaso bateu um desespero e surgiu alguma pergunta antes do domingo, meu e-mail está aqui para vocês. Tá? É Alexandre de Azevedo Soares. Tá? alexandreazevedosoares@gmail.com. Bem, gente, vamos lá. Eu trouxe para vocês um texto. Na verdade, o que eu fiz aqui para vocês? Eu, com base na última prova da FGV, feita esse ano, no dia 31 de janeiro, que foi para o cargo de oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, cujo programa foi o mesmo programa de vocês, tá? Esse é o programa de vocês e esse foi o programa lá do oficial de chancelaria. O que eu fiz? Com base nisso daí, eu preparei um material seguindo mais ou menos o espírito da elaboração da prova, da banca. Eu acredito que deva ser esse o encaminhamento que a banca vai dar à prova de vocês. O texto foi retirado da Economist, que provavelmente é um texto de onde essas bancas têm tirado os seus textos, e nós esperamos que a Fundação Getúlio Vargas, na área de inglês, ela trabalhe com um texto ou da área estatística, em termos gerais, o assunto deve ser estatística em termos gerais, ou deve ser alguma coisa da área de tecnologia da informação. E eu trouxe para vocês justamente um texto sobre isso. Foi uma reportagem especial de 2014, o início dela, que vocês encontram o completo lá no site. Tá? A gente tem para esperar isso. Provavelmente o texto pode ser grande, como esse texto, tá? Que tem praticamente 4 laudas. Tá? Provavelmente o texto é grande. Mas eu pergunto a vocês o seguinte: vocês vão começar a prova de vocês lendo o texto? Claro que não. O que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler as perguntas. E na hora em que vocês estiverem lendo as perguntas, vocês já vão respondendo quais? Ou mesmo aquelas que têm a ver com o texto, aquelas que independem do texto, da interpretação do texto. Algumas provas, provavelmente, a prova deve ser equilibrada. Se forem 10 questões, 5 questões envolvendo interpretação, 5 questões envolvendo gramática. E dentro dessas 5 questões envolvendo interpretação, é possível que ele peça 2 que têm a ver com vocabulário. Mais ou menos na estrutura que eu fiz aqui com vocês. Queria que vocês rapidamente dessem uma olhada nos enunciados das questões e me dissessem se a questão 1, a questão 1, se vocês procurariam resolver de imediato. Pularia. Né? A questão 2.
Você pularia? Tudo bem, você pode pular. Mas você acha que você precisa do texto para resolver essa questão? Ele já dá o texto, baseado no texto. Olha só o tipo de enunciado, que é o enunciado de uma das questões da prova passada. The reasoning implied in the sentence is that, ou seja, eu já estou te dando um texto e o que eu estou pedindo para você é que você me extraia, infira daí, né? Olha só, a estratégia aqui discursiva, ela é a inferência, é a capacidade de análise e síntese de um texto, de um trecho. Se vocês perceberem, vocês não precisam do texto para responder essa questão. Tá? Questão número 3. Precisa do texto ou não precisa para respondê-la? Precisa. Ele já fala. The function of the first paragraph is to... Você pode ter até uma ideia, você fazer uma predição dela, você prever o que deve sentir, mas você precisa ler o primeiro parágrafo para obter o quê? Informações específicas dele. Tá? Quando o cara já fala assim, o parágrafo é menos mal, cara. É. Porque quando o cara fala assim, a principal ideia do texto inteiro É. tal. É. Quando você tiver uma questão, esse tipo de questão não caiu na prova, na prova da última prova. Aquela tipo de questão que fala, according to the text, the main purpose of the text, não caiu. Por isso, eu até tive vontade de colocar uma questão como essa, mas se você pegar uma questão como essa, como você vai resolver? Lendo todo o texto? Pode ir só para a conclusão. O que você pode fazer nesse tipo de questão? Você pode pegar essa parte inicial do texto, a introdução dele, você pode ler as primeiras frases de cada parágrafo e você pode ir na conclusão, para você ter o quê? Uma ideia geral do teu texto. Ou então, fazer aquela leitura rápida de todo ele, mas uma leitura voada de todo ele, para ter uma ideia geral do que o texto está significando. Mas, principalmente, se atentar à introdução, às primeiras frases dos parágrafos e à conclusão. Porque aí você tem mais ou menos a ideia, o assunto que está sendo tratado. Ok. A questão 4. Não precisa do texto, não é isso? Você tem, na verdade, mais do que isso. É o quê? O que ele te pede aí? Na questão 4, qual é o significado de rules of thumb? Você sabe o que significa rules of thumb? Se você souber, você já resolve a questão. Tá? É uma expressão idiomática. Mas, se você não souber, você vai ter que ler atentamente esse trecho e, de repente, até buscar esse trecho lá no texto. Mas vamos lá, vamos continuar. A questão 5. Você precisa do texto ou não? Pode tentar resolver logo ou não? Uma questão de sinônimo. Você sabe por que eu escolhi esse verbo nesse texto? O set off? Parece que é para diminuir, né? Deve ser justamente o contrário. Porque todas essas alternativas aí significam set off. Todas elas. Mas qual é? Todas elas. Todas elas significam set off. Só que você vai ter que escolher uma delas que caiba ali, tá? Número 6. Você vai fazer o quê? Uma inferência. Você vai tentar a tal inferência contextual. Mas vamos lá. A 6. Lê o enunciado da 6. Qual é a função que é exercida pelo will argue aqui? O que ele quer dizer com a função representada por essa expressão verbal?
O que ele pretende? Qual é a função disso? Hã? O que significa? É um verbo. Qual é a função? Argumentará. O que isso te dá a ideia? Hã? Tá, mas qual é a função dele exercida, a função gramatical dele exercida dentro dessa... Porque olha só, as alternativas são futuro, ótimo, futuro. Ou seja, está aqui dentro de tempos e modos verbais. Ok, eu posso resolver logo isso, né? É um tipo de questão que eu não preciso do texto para resolver. A 7. Ele quer que eu procure uma frase que tenha o mesmo sentido nas opções. Você viu o que está em bold, em negrito? Marcadores do discurso. Né? Marcadores do discurso. Na número 8. Acho que é a mais fácil de todas aí. Pronome. Também dá para resolver sem olhar para o texto. E a 9. Vê se você precisa do texto para responder a 9. Não preciso do texto, tá? Também é uma questão de gramática, pura gramática. E a 10? Essa daqui, a 10, ela é uma questão que eu acho que é... Só quem faz esse tipo de questão é a FGV. Talvez eles... Palavras com o mesmo sentido. Tem a ver com... Sinônimo. Na verdade, qual é a ideia da 10? Mas eu posso resolver isso também sem precisar do texto, não é isso? Vamos lá, gente, olha só. Na verdade, a 10 você está de um substantivo passando por ela. Não. To benefit. É porque, olha... Ah, tá. Você sabe que você anulou a minha questão? Você anulou a minha questão. Tá, você anulou a minha questão porque eu não pensei que no benefit podia ser verbo. Na hora eu não me liguei nisso. Vamos ver. Você anulou a minha questão. Olha só, vamos lá, gente. Então, vocês perceberam o seguinte, desse textão aqui, na verdade, você só precisa do texto para responder a 1 e a 3. Gente, não se espante, é isso mesmo. Você não vai ler o texto inteiro. Você tem que se acostumar, tem que perder o medo. Você não vai precisar ler o texto inteiro para resolver a questão. Para resolver as questões de inglês, não a de inglês. Vamos lá, gente. Então você tem... Por esse texto, apenas me diz o seguinte. Olha para o texto. The Third Great Wave. The Third Great Wave. Você olha assim... O início, isso aqui não é nem um parágrafo, tá? Isso daqui é mesmo uma frase introdutória que a gente tem, ó. The first two industrial revolutions inflicted plenty of pain, but ultimately benefited everyone. The digital one may prove for more divisive, argues Ryan Event. Você olha aqui para essa gravura. O que você tem nessa gravura? Você tem uma era industrial. Esses caras aqui, é porque não está dando para ver, assim pequeno não dá para ver, mas o que esses caras estão fazendo? Das empresas. Isso aqui representa o quê? Comparando com The Third Great Wave. Ruptura, mas quem está provocando essa ruptura aqui? A revolução digital. The Third Great Wave. É isso aí. Então, olha só, o desenho, se tiver o texto, a frase inicial
tudo isso ajuda a você ter uma ideia. O que esse texto vai falar? Só por aqui a gente já pode dizer. Da era digital. Olha aí, ó, você já está trazendo para sua mente o quê? Tudo aquilo que você sabe sobre era digital, sobre... Ele fala aqui, ó, das primeiras 2 revoluções industriais e o que elas provocaram. O que você... Ou seja, você já está se preparando para ter a ideia de que esse texto ele fala sobre, especificamente, a mesma influência que a era digital vai ter na sociedade. E aí, o que você pode me dizer, assim, de plano, sobre a primeira coisa que vem na tua cabeça? Duas coisas que vêm na sua cabeça quando você fala na revolução digital. Até comparando com as outras revoluções, coisas que vocês já ouviram. Há impactos... Perfeito, você falou o seguinte, olha só, há impactos e você deu a esses impactos um efeito negativo, mas você disse que acaba também beneficiando. Então você tem pros and cons, advantages and disadvantages, benefits and troubles. Então você já está formando a tua ideia. E aí você tem aqui uma estatística que não dá para ler, tá? Que não dá para ler o que está escrito. The Global Eclipse of Labor. Então, o que deve estar falando ali essa parte aqui do texto? The Global Eclipse. Não é the total eclipse of the heart. Não, é the global eclipse of the heart. Oh, the labor. O que é? A redução dos empregos. Da onde foi tirado, ó, é uma special report, tá? Foi tirada da Economist. Então eu tenho um texto que vai ter muita coisa de economia. Vamos lá, gente. Primeira questão. Vamos fazer uma por uma e vamos ver como vamos utilizar os nossos raciocínios. Como a gente vai utilizar os nossos raciocínios lá na prova. Olha só, mark the statements below as true or false, according to points raised in the text. Bem, alguém me dá uma ideia de como a gente pode resolver essa questão? Claro, você já fez a sua prova de inglês. Essa daqui vai ser aquela questão que vai precisar do texto para resolver. Você tem tempo, você não vai precisar chutar. Então, se você tivesse que chutar, vamos ver. Advances in computing and information and communication technology are likely to bring both human benefits and social troubles. Se você tivesse que chutar. True. Olha só, na verdade, é a ideia principal do texto. É a ideia geral do texto que você extrai já da leitura. Da leitura do quê? Dos elementos tipográficos, da primeira frase, do título, daquela gravura, tá? Da gravura. Então se eu fosse chutar, true. Moore's Law is still valid when it comes to consider the improvement of transistors and commercially available computing power. Vocês conhecem a lei de Moore? Então, olha só, tá vendo? Você está usando o quê? E se você não lembra ou não conhece, o que você vai fazer? Procura, aí você vai ler o texto inteiro? Você vai procurar o quê? Aonde está o Wally? Mas não é o Wally, é o quê? O Moore. Então você vai procurar onde está o Moore, vê se você acha o Moore no terceiro parágrafo. Não, olha só, essa primeira parte, ela saiu como se fosse um parágrafo, não é um parágrafo, tá? Essa primeira parte aqui do texto, ela é, na verdade, uma frase introdutória. O primeiro parágrafo é aqui, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Procura aí no terceiro parágrafo, onde é que está o Moore. Dá uma lida aí. Vai até o final desse... Vai ter que ler todo o parágrafo.
E aí, essa frase ela tá certa ou tá errada? Moore's law is still valid when it comes to consider the improvement of transistors and commercially available computing power. True or false? Ó, vou ler para vocês. Under a rule of thumb known as Moore's law, after Gordon Moore, one of the founders of Intel, a chip maker, the number of transistors that could be squeezed onto a chip has been doubling every 2 years or so. Essa é a lei dele, né? O número de transistores ele pode ser apertado, né? Ele pode ser diminuído e você pode dobrar a capacidade de armazenamento do chip. This exponential growth has resulted in ever smaller, better, and cheaper electronic devices. The smartphones now carried by consumers the world over have vastly more processing power than supercomputers of the 1960s. E não, mas aí você tinha que ler também a quarta. Perdão, desculpa. Você vai ter que ler a quarta também. E aí? Porque olha lá, ó, Moore's Law, eu mostrei vocês o Moore errado. Eu não achei o Wally certo. Moore's Law is now approaching the end of its working life. Transistors have become so small that shrinking them further is likely to push up their cost rather than reduce it. Ela já não está mais válida. Porque olha só, transistors have become so small that shrinking them. A sensação que eu tive era de um pouquinho mais à frente, aí interrompe a vida, entendeu? Olha só, quando ela começa dizendo assim, ó, que a lei de Moore, ela está agora se aproximando do final da sua vida útil, né? Ele já te dá uma ideia de que ela... Agora, quando ele diz que os transistores se tornaram tão pequenos que dividi-los, cortá-los, né, cada vez de forma mais distante, provavelmente, isso daí é mais provável fazer com que o custo deles aumente do que reduzi-los. Eu até entendo a sua argumentação, mas pelo menos conforme a gente estudou para português, né? E essa que é a minha dúvida. Quando é enunciado, a gente tem algo apontando como de acordo com o texto, não pelo texto infere-se que é algo desse tipo. Então, de acordo com o texto, a afirmativa diz que naquele momento do texto ainda é válido. Mas dada essa revolução que aconteceu, não é mais. Mas olha só, logo em seguida, ele diz assim: Yet, commercially available computing power continues to get cheaper. Mas o que está disponível em termos de computação continua a ficar mais barato. Esse yet aí, ele está, de alguma forma, te mostrando o quê? Que, na verdade, ela não é mais válida. Ela ainda não é válida. Is still valid. Ela ainda está válida. Quando se refere a falar sobre a melhoria, o aperfeiçoamento dos transistores e do instrumental de computação disponível. Olha lá. Moore's law is now approaching the end of its working life. Transistors have become so small that shrinking them further is likely to push up their costs rather than reduce it. Yet, commercially available computing power continues to get cheaper. Eu colocaria aqui como falsa. Mas, porém, olha só, eu avaliei o que você falou. Você pode argumentar para fins de anulação da questão essa ideia. Eu avaliei o que você falou. Você tem... É que é o que a gente
Moore diz que a facilidade de você colocar mais transistores no processador aumenta enquanto o custo diminui. Aqui a afirmativa ali está dizendo que os custos vão continuar caindo. E aqui a frase também está dizendo isso. A frase diz, yet commercially available computing power continues to get cheaper, ou seja, continua caindo o preço. Ele também está confirmando a frase. Aquela frase que você... Não, a parte inicial, mas olha só, logo em seguida, no outro parágrafo ele diz, Moore's Law is now approaching the end of its working life. Sim, então, eu estou falando nessa sentença mesmo, nesse parágrafo mesmo. Logo após ele fala, transistors have become so small that shrinking them further is likely to push up their cost rather than reduce it. Likely. Ele não está afirmando que isso aconteceu. E na sequência ele diz, yet, commercially available computing power continues to get cheaper. Ele continua confirmando que a lei de Moore continua valendo. Ele dá continuidade à validade da lei de Moore. Continues to get cheaper. Ele está validando o finalmente. Não, olha só. Aonde você está vendo continue? Não. Não, mas olha só. Esse continues to get cheaper, ele não são os transistores. O poder computacional, que é o que ele está afirmando. Sim, mas olha só. E o yet aí? Mas Mais. assim, Não, aí ele tá. Esse yet aí é mais, ou seja, ele está estabelecendo um contraste com aquilo que ele falou anteriormente. No entanto, olha só, você não está de todo errado. Você pode argumentar, se você colocar verdadeiro ali e o gabarito for ao contrário do que você está pensando, você pode argumentar nesse sentido. Eu entendi. É argumentável isso que você falou. Tá? Porém, no meu entendimento, não, ela não continua mais válida. Eu acho o seguinte, ali quando ele diz transistors have become so small, ele está te afirmando que chegou num ponto que eles já estão tão pequenos que se você continuar tentando diminuí-los, isso vai aumentar o custo. Isso invalida a lei de Moore. não, o problema é que ele fala it's like, né? Ele fala que provavelmente isso vai acontecer. Não, mas é que ele afirmou, olha, transistors have become, ou seja, eles já estão tão pequenos. Pois é, mas ele não faz uma afirmação sobre o futuro, esse é o problema. Ele fala que provavelmente já está tão pequeno. Gente, olha só. Gente, olha só. Não tá, o que eu estou te falando, Na verdade, vai fazer com que você aumente o custo ao invés de diminuir. olha só. O gabarito, olha só, o gabarito é falso, tá? É falso por isso que eu coloquei por essas razões que eu coloquei para vocês. Principalmente em função dessa segunda frase, quando ele faz a comparação entre os instrumentos de computação que continuam sendo baratos, em contraste com os transistores que cada vez mais estão se tornando, os custos deles estão se tornando elevados. No entanto, essa sua linha de argumentação é válida, tá? Mas contrasta com o gabarito. Vamos tentar pular Sim. só para gente seguir. Vamos lá. Não, tá, eu acho que ficou claro aqui essa questão. If Frank Levy and Richard Murnay's conclusions were confirmed by time as complex computing problems of the past remained misunderstood. O que tu vai fazer? Vai procurar os dois caras. Vai procurar eles aonde? No parágrafo 6. No parágrafo 6, que é no finalzinho dessa primeira parte aqui, está lá, ó, Frank Levy and Richard Murnay, two economists, described driving a car on a busy street as such a complex task that it could not possibly be mastered by a computer. Yet, only a few years later, Google unveiled a small fleet of driverless cars. Most manufacturers are now developing autonomous or near autonomous vehicles. A critical threshold seems to have been crossed, allowing the programmers to use clever... E aí? Frank Levy and Richard Murnay's conclusions were confirmed by time as complex computing problems of the past remained misunderstood. Falso. Ou seja, não foram confirmadas, né? Eles disseram que nunca poderia haver, os computadores nunca chegariam ao entendimento de determinados processos e eles acabaram resultando. Então, qual é a alternativa daqui? Ok, mas com aquela ressalva da... Gente, olha só, na hora da gente lutar pela nossa questão, a gente tem que utilizar a argumentação, e a argumentação é válida, ok?